Em novembro de 2016, o avião da Lamia, que transportava a delegação da Chapecoense e mais alguns jornalistas para a Colômbia para disputar a partida de ida da final da Copa Sul-Americana, acabou se chocando contra o monte Cerro El Gordo e caindo na Colômbia. A tragédia matou diversas pessoas, inclusive praticamente todo o time da Chapecoense, e deixou o Brasil inteiro extremamente abalado. Mas mesmo após 7 anos desse acidente, tem muita gente que não entendeu o que causou a queda do avião. Até porque as linguagens que as reportagens usam são linguagens da aviação. E no vídeo de hoje eu vou explicar pra você de uma maneira bem simples e resumida o que ocasionou a queda do avião da Chapecoense. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Salve tropinha! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu convido você a deixar um gostei e comentar um coraçãozinho verde e um preto em uma homenagem póstuma aos guerreiros da Chapecoense que nos deixaram há 7 anos, mas serão lembrados para sempre. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. 2016 estava sendo um ano atípico para a Chapecoense, mas atípico no bom sentido. O time que estava acostumado apenas ali com o meio de tabela de Brasileirão e nenhuma competição sul-americana, alcançava a final da Copa Sul-Americana. Se vencessem aquela Copa, seria o maior título da história do clube. O time estava bem encaixadinho e estava pronto para enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia. A partida de ida seria na Colômbia e a partida de volta seria no estádio Couto Pereira em Curitiba. Por que não em Chapecó? Bom, porque o estádio da Chapecoense não tem a capacidade mínima que a Conmebol pede para sediar uma final. Com isso, a partida de volta seria no estádio do Coritiba. E a delegação da Chapecoense partiu para a Colômbia no final de novembro para disputar essa partida. O voo não seria direto para a Colômbia, como muitas rotas vão. Eles pegaram um voo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para o aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E foi um voo comercial, né? Chegaram lá, tudo tranquilo, todos os protocolos seguidos certinhos à risca, nenhum problema, voo tranquilo, e a delegação da Chapecoense chegava até a Bolívia, onde pegaria o seu segundo voo que iria para a Colômbia. Mas aqui começam os problemas, né? Porque o voo que a delegação da Chapecoense pegaria de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para Rio Negro, na Colômbia, não era um voo comercial, e sim um voo fretado da Lamia. E a Lamia que enfrentava fortes crises financeiras na época. Guarda bem essa informação, a Lamia estava passando por crise. A delegação da Chapecoense chegou em Santa Cruz de la Sierra e se dirigiram até o avião. E o seguinte, tropinha, aquele avião da Lamia não tinha autorização para fazer um voo direto de Santa Cruz de la Sierra para Rio Negro, que era o destino final. Tropinha, na verdade eu cometi um erro aqui. Eu disse que o destino final do voo era para Rio Negro, na Colômbia, com uma escala em Medellín. Sendo que na verdade é o contrário, o destino final é Medellín com uma escala em Rio Negro. Então invertam os papéis quando eu falar. O correto, tropinha, o protocolo a ser seguido é que o avião decolasse de Santa Cruz de la Sierra e pousasse em Medellín. Ele deveria abastecer para aí sim seguir viagem para Rio Negro. E tropinha, não sei se vocês sabem, mas o avião hoje em dia é o meio de transporte mais seguro do mundo. E sabe por que o avião é o meio de transporte mais seguro? Porque todos os voos são idênticos. Literalmente, tropinha, a galera da aviação é a galera que leva os protocolos do trabalho mais à risca. Todos os protocolos de segurança e de voo são seguidos extremamente à risca. E tropinha, se o voo tem todos os seus protocolos seguidos da maneira correta, a chance dele cair é zero. E o que me deixa mais triste nesse voo da Chapecoense é que ele poderia ser 100% evitado. Porque não foi por uma pane elétrica lá no meio do nada, não foi porque atravessaram a zona de turbulência, mas o acidente aconteceu 100% por erro humano. Exatamente, tropinha, foi tudo graças ao piloto. Como eu falei, né, tropinha? Voo que segue todos os protocolos não tem problema algum e consegue chegar ao seu destino. Mas o comandante preferiu não seguir todos os protocolos. O voo da Chapecoense decolou de Santa Cruz de la Sierra e fazia um voo bem tranquilo até a Colômbia. Ele se aproximava de Medellín, mas o comandante decidiu não fazer a escala para abastecimento em Medellín porque a Lamia estava passando por crises financeiras e qualquer gasto naquele momento, o comandante preferia evitar. Aí você fala, mas tem que entender o lado da companhia que estava passando por crise. Eu te pergunto, o que vale mais, tropinha? Uma crise financeira ou arriscar vidas? Exatamente. O comandante estava convicto de que o combustível do avião seria suficiente para seguir voo direto. Lembra que eu falei dos protocolos da aviação? Então, um dos protocolos mais importantes é que quando estiver acontecendo o abastecimento do avião, é obrigatório que você tenha nos tanques combustível suficiente para pelo menos mais 30 minutos de voo. E daí, caso aconteça alguma emergência, não consiga pousar, o avião tem mais um combustível para queimar ali enquanto ele espera autorização para o pouso. Mas como eu disse, crise da Lamia acontecendo na época, obviamente o comandante não quis colocar o combustível extra. E o que aconteceu, tropinha? O aeroporto de Rio Negro estava extremamente congestionado, muitas aeronaves pousando, e não estava previsto que o voo da Lamia chegasse naquele momento. Porque o protocolo indicava o quê? Que eles iriam fazer a escala em Medellín. Portanto, como eles estavam fora do horário, o pouso não seria autorizado. Então a torre deu o comando para que ele ficasse rodando até receber autorização de pouso. Diversas imagens mostram o trajeto que ele fez. Ele foi lá em Rio Negro e ficou rodando até receber autorização de pouso. Mas nessa de ficar rodando, o que deveria ficar queimando na hora que estava rodando era o combustível extra, que por uma incompetência do comandante não estava no combustível. Ou melhor, não estava no tanque. Então nessa ele acabou queimando
todo o combustível que tinha no avião e não tinha mais nenhum combustível extra nos tanques. Então o avião sofreu uma pane elétrica causada pela falta de combustível. E o piloto decidiu que iria planar até o aeroporto de Rio Negro. Só que pega, tropinha, tava de noite, estavam no meio de uma mata e, pane elétrica, já tava tudo escuro, não tava enxergando nada. Então com isso, o avião planando, ele se chocou com um monte Cerro El Gordo e seguiu ladeira abaixo. Infelizmente foi um acidente extremamente fatal. Praticamente todo mundo que estava a bordo da aeronave acabou perdendo sua vida. Realmente muito triste, ainda mais saber que isso aconteceu por um erro humano e poderia ser totalmente evitado. Esse vídeo é em memória de todos os guerreiros que estavam a bordo daquele avião, que nunca, jamais, em hipótese alguma, serão esquecidos.